Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 5 motivos pelos quais você irá enriquecer com os dividendos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E a gente sabe, e é o tema desse vídeo, como os dividendos são controvertidos no mercado financeiro. Por que eles são controvertidos? Porque existem duas vertentes que tentam explicar os dividendos e elas são antagônicas. De um lado, nós temos a vertente da teoria da irrelevância dos dividendos e de outro lado, nós temos a teoria da relevância dos dividendos ou do pássaro na mão. A primeira vertente, que desconsidera os dividendos como algo relevante, diz o seguinte: olha, como o dividendo é descontado do patrimônio da empresa e da própria cotação da ação, ele é irrelevante, porque afinal ele não é nenhum acréscimo, já que ele é descontado do preço da ação, não constitui nenhum plus. Por outro lado, nós temos a teoria da relevância dos dividendos ou do pássaro na mão, que diz o seguinte: olha, por mais que isso seja verdade, considerando o efeito psicológico do pagamento do dividendo entre os investidores, fazendo com que estes vão atrás das ações, vão comprar essas ações, gerando um aumento na demanda, o preço acaba tendo uma tendência de retornar ao patamar anterior e às vezes até mesmo superar esse patamar. Além do que, um dividendo pago hoje no seu bolso, um pássaro na mão, vale muito mais do que um pássaro lá no futuro, ou seja, um lucro futuro lá que seja supostamente superior e que venha a gerar um dividendo maior. Isso reduz o risco para o investidor. Afinal, lá no futuro, todo esse dividendo que foi retido e inserido em novos projetos pode não ter o resultado esperado. Pode ser um fracasso, a empresa pode fracassar nos seus projetos e aí você sequer teve ali o retorno sobre o seu investimento. Então, esse é o propósito do dividendo. Eu não entendo que ele seja irrelevante. E aí eu vou mostrar nesse vídeo os 5 motivos pelos quais eu entendo que faz sentido a estratégia do Dividend Investing, como fez o Barsi ali ao longo da sua trajetória como investidor e como eu sigo também e tento trazer aqui para vocês no canal. E sim, como dito aqui, é possível enriquecer com os dividendos. Então vamos ao primeiro motivo. O primeiro motivo que te ajuda no enriquecimento através dos dividendos é o fato de que o investidor ganha quando a bolsa cai. Como assim? Parece até louco, parece uma especulação, não é nada disso. O principal exemplo de um investidor que ganhou dinheiro com a bolsa em queda foi justamente ali o Sr. Luiz Barsi Filho. A gente sabe que o Sr. Barsi, antes do crash do coronavírus, ele detinha uma fortuna avaliada em 2 bilhões de reais, sempre seguindo ali a estratégia dos dividendos. E aí, com essa queda de janeiro de 2020 a março de 2020, o patrimônio do Sr. Barsi caiu para abaixo de 1 bilhão de reais, uma desvalorização de 50%, seguindo inclusive mais ou menos essa desvalorização ocorrida no Ibovespa. Só que atualmente o Sr. Barsi, após apenas 2 anos, está ali com uma fortuna avaliada em 4 bilhões de reais. E por que isso aconteceu? Como que ele conseguiu recuperar os 2 bilhões anteriores e inclusive dobrar essa fortuna anterior para 4 bilhões de reais? Isso aconteceu por um motivo muito simples: os dividendos. O que acontece? O Barsi, ele é um dos principais acionistas da Unipar Carbocloro, detendo quase 14% de participação no capital social dessa empresa. E essa empresa, mesmo com essa queda psicológica aqui no Ibovespa, que não gerou queda no resultado das empresas, como Unipar, essa empresa continuou lucrando e distribuiu enormes dividendos. E o Barsi pegou esses dividendos e acabou comprando as ações mais baratas. Então o que acontece? Nesse topo aqui, antes do Ibovespa derreter com o crash, as ações estavam mais caras. Quando teve toda essa queda, o Barsi acabou comprando com os dividendos que essas mesmas ações pagaram, mais ações dessa empresa, pagadora de dividendos, por um preço muito inferior. E aí, nesse retorno aqui, que foi relativamente rápido, o Barsi surfou toda essa onda de valorização com mais ações na sua carteira e, consequentemente, mais dividendos, porque agora, quando você tem mais ações, você recebe mais dividendos, já que o dividendo é pago por cada ação que você tem. Por outro lado, uma empresa que não paga dividendo, quando ela sofre uma queda dessa aqui, o cara simplesmente tem que aguardar uma eventual valorização futura, uma retomada no preço da ação. Enquanto o cara que investe pensando em dividendos, esse investidor fica mais tranquilo, afinal, o prejuízo dele está sendo reduzido por conta dos dividendos que estão indo para a sua conta. É por isso que se diz que o investidor de dividendos ele está feliz nos dois cenários, tanto com a bolsa em queda
como nós vimos ali em 2020, quanto com a bolsa em alta. Por quê? Com a bolsa em queda, ele continua recebendo dividendos e pode comprar mais ações a preços mais descontados. Beleza? Ele não está triste por conta disso. E quando a bolsa sobe, ele também está feliz, afinal, ele está tendo uma maior valorização das suas ações, ele está tendo ganho de capital. Então, nos dois cenários, ele ganha. Por isso faz sentido investir pensando em dividendos. E por mais que tenha afirmação de que não é racional você pensar em dividendos, já que ele não constitui nenhum acréscimo, já que retira o dividendo da cotação da ação, nós vemos o exemplo do Barsi aqui na prática, que ele conseguiu multiplicar a sua fortuna através dos dividendos. E é por um motivo muito simples. O mercado não precifica de forma completamente racional os ativos no curto ou até no médio prazo. Então não é porque, vamos supor, uma ação vale R$10. Eu tiro R$1 de dividendo da cotação, ela vale 9. Esse seria o preço teórico da abertura na data X. Mas acontece não raro que na data X a ação inclusive passe a ser cotada no mesmo dia a 10 ou até mais do que R$10. Como que o preço voltou? É por conta do efeito clientela das ações pagadoras de dividendos. O que é o efeito clientela? Os investidores agem como clientes de ações que pagam dividendos e quando elas pagam esses dividendos, eles correm comprar essas ações, gerando então uma valorização, algo que não acontece com as ações que não pagam dividendos. Então, se uma ação retém o seu caixa e não paga o dividendo, o pessoal não vai comprar essa ação porque ela está com caixa. Esse é o ponto. Por isso, não é verdade que, se a ação voltou para 10, então ela valeria 11 se ela não tivesse pago o dividendo, como muito se diz por aí. Isso não é verdadeiro. A gente vê diversos exemplos na prática de que isso não acontece. Por isso, sou seguidor do Dividend Investing e também do Value Investing, tá? Pressupor que o mercado é racional ou pressupor de que não há como gerar dinheiro do nada. O Estado gera dinheiro do nada imprimindo moeda. Então não fique apegado a esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos agora ao segundo motivo que vai gerar o seu enriquecimento através dos dividendos. E o segundo motivo é o aumento da sua rentabilidade. Sim, os dividendos ajudam você a aumentar a rentabilidade da sua carteira. Mas como assim? Vamos pegar aqui um exemplo com a carteira do Sr. Luiz Barsi. Essa aqui são ações da carteira do Luiz Barsi. Não são todas, mas são aqui algumas posições que ele detém em carteira. Então toda vez que, por exemplo, a Unipar paga um dividendo, eu posso fazer o que com esse dividendo de Unipar? Usufruir do dividendo, que não é a estratégia mais inteligente, a não ser que você já esteja vivendo de dividendos exclusivamente, e é muito raro que alguém efetivamente viva só dos dividendos. Ou qual seria a segunda opção? Você pode aplicar na própria Unipar Carbocloro, ou você pode pegar esse dividendo e comprar outra ação que você considere muito mais descontada, uma ação que você considere uma oportunidade. Você tem esses três caminhos. Preferencialmente, você deve investir na mesma empresa, porque você tem que fazer com que esse dinheiro retorne, entre aspas, para a empresa. Senão, você vai lá e faz a compra de uma ação de oportunidade. Só que suponhamos então que o Unipar acabou subindo muito na carteira do Barsi. Aqui no caso, o Unipar subiu mais de 60% nos últimos 12 meses. Mas não é só porque subiu muito que eu não vou reaplicar o dividendo. Mas suponhamos que a ação, por conta dessa subida, hipoteticamente, tenha ficado cara na avaliação do investidor, no caso do Barsi. Por conta disso, não é muito inteligente, considerando a sua rentabilidade, colocar o dinheiro na própria Unipar. Lembrando que ela subiu bastante, mesmo com o pagamento do dividendo. Senão você poderia me encontrar por, eu preciso realocar na Unipar, porque senão ela vai perder valor de mercado. Afinal, eu tirei dinheiro ali do caixa da empresa com os dividendos. Isso não aconteceu, ela se valorizou. Então, eu vou pegar esse dinheiro e aplicar alguma outra ação da carteira aqui, do Barsi, que esteja a preços mais descontados na visão do próprio investidor. E eu vou fazendo esse jogo ao longo da minha trajetória como investidor. Então, Taesa pagou, subiu muito, eu vou lá e compro ações da CEMIG, que na minha visão estão mais descontadas, e vou fazendo esse jogo para aumentar a rentabilidade da minha carteira. Ou então eu posso pegar o dividendo de alguma das empresas da minha carteira e comprar uma nova ação, inserir uma nova companhia no meu portfólio que eu considere uma oportunidade. É o que fez o Barsi com a Unipar. A Unipar, que hoje aqui detém um valor de mercado de quase 10 bilhões de reais, o Barsi começou comprando quando ela valia alguns milhões de reais. Tanto que, como já revelado pela Luizy, para o Barsi adquirir essa participação aqui societária em Unipar, ele gastou aproximadamente 80 milhões de reais para conseguir quase 14% da companhia, que hoje representa 40% do total da carteira do Barsi. Então, qual hoje é a participação do Barsi em Unipar? Você pega aqui os 9,9 bilhões e aplica os 13,92%. Ou seja, o Barsi hoje tem em Unipar quase 1,4 bilhão de reais. Isso quer dizer que ele usou 80 milhões de reais para multiplicar
para mais de 1 bilhão. Como que ele fez isso? Com os dividendos das demais ações da carteira dele. Por exemplo, usando o dividendo de Banco do Brasil, Santander, Taesa, ISA-CETEP. Então ele pegou esses dividendos, comprou uma outra ação que seria a Unipar da carteira de oportunidade e transformou hoje o Unipar em uma grande porrada na carteira dele. Usando inclusive os dividendos de Unipar para aumentar sua participação societária na empresa ali no crash do Corona. É por isso que os dividendos te ajudam no aumento da rentabilidade da sua carteira. E por isso que é importante também diversificar a sua carteira, porque você precisa ter vários ativos ali para fazer esse jogo de reaplicação dos dividendos na ação que esteja mais descontada. E vamos então ao terceiro motivo. E o terceiro motivo que os dividendos vão te ajudar a enriquecer com ações é o fato de que os dividendos ajudam o investidor a pagar menos impostos. O que acontece? Como vocês sabem, hoje a nossa legislação define que os dividendos ainda são isentos, então considerando esse cenário de dividendos isentos, e que o ganho de capital com ações, que é justamente ali a diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda. Por exemplo, eu comprei uma ação a um preço médio de R$10, eu vou vender essa ação a R$20, um preço médio de venda de R$20, eu tive um ganho de capital de R$10. Pela legislação tributária brasileira, só há isenção nesse ganho de capital se o volume financeiro da venda for de até R$20 mil. Do contrário, eu irei pagar imposto de renda, que nas ações para as operações comuns ou swing trade é de 15%. Então, se eu fizer uma venda em um determinado mês, isso aqui é uma isenção considerada no mês, de R$20 mil e 1 centavo, logo eu saí da faixa de isenção e preciso pagar o imposto de renda dessa diferença hipotética nossa entre R$10 e R$20. Sendo que essa isenção não é atualizada pelo governo federal desde 2015. Então você não pode confiar no governo achando que ele vai aumentar essa isenção do ganho de capital com ações. Além disso, se você estiver num estágio da sua vida com uma carteira bem robusta e queira viver mensalmente com um valor superior a R$20 mil, você vai necessariamente pagar imposto sobre ganho de capital, porque afinal a isenção se limita a R$20 mil no mês. Já se você segue uma estratégia focada em dividendos, como o Barsi, você pode simplesmente receber mais de R$1 milhão por dia, como revelou o Barsi, que recebeu no ano de 2021, e não pagar nada, eu disse nada, de imposto de renda. Por isso eu te pergunto, o que é mais compensador? A empresa pagar ao longo de determinado período R$10 em dividendos para o acionista, sem pagar imposto de renda nenhum, ou ela segurar esses mesmos R$10 durante 3, 4, 5 anos, que seja, depende do caso, segurar esse valor e aí isso gerar R$10 de valorização no preço da ação, ela subindo de 10 para R$20. O que é mais compensador para o investidor? Ele receber esses R$10 de dividendos ao longo do tempo ou deixar esse dinheiro dentro da empresa e ela se valorizar para R$20? Ainda que num período de tempo inferior. Vamos supor que esses R$10 em dividendos serão pagos num período de 3 anos, tá? Então, durante 3 anos você acaba recebendo R$10 em dividendos e a valorização acaba sendo mais rápida, em apenas 2 anos. O que você preferiria? Uma valorização mais rápida, mas sendo obrigado muitas vezes a pagar imposto de renda, diminuindo a sua rentabilidade ao longo do tempo, que a gente sabe que o imposto ele é um vilão na rentabilidade do investidor, ou então receber esses dividendos aí, isentos de imposto de renda, pegando esse dinheiro e podendo reaplicar e aumentar sua participação societária na empresa, ou reaplicar em outra empresa ali que esteja a um preço mais interessante, né? Eu sou da opinião de que é preferível usar os dividendos. Até porque, como vocês sabem, eu sou libertário e eu fujo o máximo possível de qualquer tributação. Valendo lembrar aqui que o John Bolle, no livro O Investidor de Bom Senso, ele demonstra muito bem como os impostos, a tributação e os custos das operações de compra e venda das suas ações, eles são o grande vilão para a destruição da rentabilidade. Por isso, eu ouviria o investidor de bom senso no sentido de fugir o máximo possível de tributação. E se você tiver interesse em ler esse livro, eu deixo aqui na descrição. E antes de continuar para o quarto motivo, eu gostaria de te dar alguns exemplos aqui com ações que pagam dividendos, de como elas não sofrem nas suas cotações por pagarem os seus dividendos. Então temos aqui o exemplo de Petrobras. Esses verdinhos aqui com D são a data X dos dividendos. Então temos aqui desde 2021 em Petrobras até agora 2022 aqui agosto, tá? E a gente vê que por mais que a Petrobras tenha pago dividendos nesses períodos, olha a evolução da cotação da ação. Subiu bem forte de um ano para outro. Por isso, não houve prejuízo à cotação o fato da empresa pagar bastante dividendo. Vamos pegar Taesa,
mesma situação aqui, ó. Taesa acabou subindo mesmo pagando dividendos. E aqui é o caso de Copel, que também subiu mesmo pagando dividendos. Isso só comprova o efeito clientela das pagadoras de dividendos. Aí você pode me contrapor: Luan, isso não faz o menor sentido. O dividendo está sendo extraído do patrimônio da empresa. O caixa integra o patrimônio da empresa. Como assim a ação continua se valorizando? A verdade é que ela estaria se valorizando muito mais se o dinheiro tivesse dentro da companhia. Só que qual que é o problema dessa afirmação? De novo, ela pressupõe a racionalidade do mercado e ela pressupõe que o valor de mercado de uma empresa é idêntico ou muito próximo ao valor contábil dessa empresa, ao valor do patrimônio líquido. E isso não é verdade. Vamos pegar o exemplo de WEG. WEG negocia a quase 10 vezes hoje o valor do seu patrimônio líquido. Então o fato de WEG eventualmente pagar um dividendo, retirando-se esse dinheiro do patrimônio, isso não fará com que o valor de mercado, que representa quase 10 vezes o valor de patrimônio, caia. A mesma coisa com empresas que negociam abaixo do valor de patrimônio. Você percebe que não há essa identidade entre o valor de patrimônio e valor de mercado. Então você não tem que ficar apegado a isso. O dividendo saiu do patrimônio, então eu estou tirando dinheiro da empresa, a empresa vale menos. Não, porque as empresas não têm identidade com o seu valor de patrimônio. Inclusive empresas negociam abaixo, como o Banco do Brasil, ou outras muito acima, como a WEG. Então não fique apegado a isso, entendeu? Um quarto motivo que gera enriquecimento com os dividendos é o fato de que os dividendos estimulam bons comportamentos. Como assim os dividendos estimulam bons comportamentos? Olha, vamos ser sinceros. Quando a gente recebe aqui, juros sobre capital próprio de Banco do Brasil na nossa conta, isso não dá um certo prazer e até uma certa motivação de continuar investindo pensando em dividendos? Toda vez que o dinheiro pinga lá na conta da sua corretora, um dinheiro, entre aspas, novo que está saindo da empresa na qual você investiu, isso não te traz certa satisfação e ao mesmo tempo motivação para você continuar ali investindo nessa empresa ou em outra empresa que pague dividendos, pensando em mais dividendos no futuro, potencializando a bola de neve dos juros compostos? Deixa aqui nos comentários se você não fica felizinho ao receber dividendos. Seja sincero, por mais que tenhamos que ser o máximo racionais aqui no mercado e muitas vezes devemos até ser frios que nem bunda de pinguim, como diria o Lírio Parisotto, a gente acaba ficando um pouquinho feliz. Isso é normal, somos humanos. E isso decorre da dopamina. Sim, da dopamina, esse neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do corpo e quando ele é liberado, ele provoca a sensação de prazer e aumenta a nossa motivação. Então os dividendos ocasionam esse tipo de coisa. Eles provocam a liberação de dopamina. E não, eu não estou dizendo aqui que o dividendo gera vício em dopamina. Para com isso, que isso é uma falácia. Eu só estou dizendo que, como o dividendo provoca esse tipo de emoção no investidor, é provável que esse investidor continue, não de forma viciada, tá? Continue a investir pensando em dividendos. É um estímulo, ele é estimulante. Dinheiro pingando na conta causa a sensação de recompensa. Recompensa no sentido de que aquela empresa na qual eu tomei a decisão de investir está me recompensando, está devolvendo ao sócio investidor o fato dele ter confiado naquela companhia e colocado seu dinheiro nela. E por outro lado, você fica estimulado a continuar exercendo esse comportamento. E ao fazer isso, você potencializa a bola de neve dos juros compostos, porque se hoje você tem 100 ações e a empresa pagou o equivalente em dividendos a 10 ações, você vai pegar esses dividendos, comprar mais 10 ações, agora você tem 110 ações e os próximos dividendos não serão em razão de 100 ações, mas de 110 ações. E assim ao longo do tempo vai girando aquela bola de neve e aí, depois de 20, 30 anos, você tem um volume enorme de recursos através dos dividendos. E outro bom comportamento que é gerado por conta dos dividendos é o fato de evitar o giro de patrimônio. Essa aqui é apenas uma imagem que demonstra como o giro ou turnover provoca redução da sua rentabilidade. Então a gente vê aqui que essa barrinha azul constitui um momento em que o investidor faz giro de carteira de forma constante. E olha só como a rentabilidade, que essa barrinha branca, cai quando tem giro de carteira aqui constante. E olha quando o giro de carteira é pequeno, a rentabilidade é bem maior. Ou quando o giro de carteira é quase inexistente, olha o tamanho da rentabilidade. E há diversos estudos que demonstram isso. Quanto menor o seu giro, maior a sua rentabilidade. Porque toda vez que você gira patrimônio, você vende patrimônio, no meio do caminho fica dinheiro na mesa, tanto para o Estado, quanto para a corretora, quanto para a bolsa de valores e para intermediários financeiros no geral. Sem falar que quando você gira patrimônio, você perde os grandes movimentos de alta
que muitas vezes ocorrem em poucos momentos dentro daquele período que você está carregando uma carteira. E é por isso que os dividendos ajudam no enriquecimento, porque você passa a não girar tanto sua carteira. Por quê? O que você acaba pensando? Bom, se eu ficar quieto aqui com as minhas ações e apenas comprar mais ações visando a acumulação de mais ações, eu vou receber mais dividendos no futuro. Logo, você não vai ficar vendendo ações mesmo que teve uma grande valorização. O Barça está fazendo isso hoje com o Unipar, já que mesmo que a Unipar tenha se valorizado de forma absurda, ele não está vendendo as ações porque as ações continuam pagando bons dividendos. Então, investir pensando em dividendos, ele provoca o efeito da espera, ele te deixa estático em relação à sua carteira. E a gente sabe que, como diz Charlie Munger, os grandes retornos no mercado advêm da espera. E os dividendos provocam esse efeito, tá bom? Auxiliando principalmente investidores que recém ingressaram no mercado a não ficar ali fazendo compra e venda constante e muitas vezes acabarem concluindo de forma errônea que o mercado seria um grande cassino. E um quinto motivo que mostra como os dividendos te ajudarão a enriquecer é o fato de que a renda passiva aumenta ao longo dos anos. Como assim? Inicialmente, se você pegar aqui uma ação como a Klabin, você vai olhar aqui para um dividend yield próximo de 7%, vamos considerar aqui que seja algo em torno de 7%, e aí você fala, bom, para que eu vou colocar muitas vezes 100 mil reais em Klabin se ela vai me render ali apenas 7 mil reais por ano? Faz sentido, sendo que eu posso colocar numa renda fixa ali que vai me render no mínimo 10 mil reais por ano? Ou então Sanepar, que inclusive é abaixo de 6%, em que vai me render menos de 7 mil por ano? E aí, ao pensar dessa forma, você desconsidera algo muito importante, o crescimento das empresas ao longo do tempo. Porque o que acontece? Mesmo que Sanepar ou Klabin mantenha o mesmo dividend yield, se a cotação da empresa subir ao longo do tempo, e vocês sabem que cotação acompanha o lucro das empresas, porque as empresas vão aumentar o seu lucro ao longo do tempo, boas empresas. Se a empresa manter o mesmo dividend yield, você cada vez mais estará ganhando mais dinheiro através dos dividendos. Como assim? Bom, vamos supor então que eu coloquei 100 mil reais em Klabin com dividend yield de 7%. E aí, depois de 10 anos, a Klabin passou a valer 200 mil reais, tá? E aí naquela época eu ganhava apenas 7 mil reais por ano de dividendos. Só que agora a Klabin cresceu em resultados, cresceu em cotação, ela vale 200 mil reais após 10 anos. Agora, 7% não vai me proporcionar apenas 7 mil reais por ano, vai me proporcionar 14 mil reais por ano. Entendeu? Então, mesmo que o dividend yield não se altere, se uma empresa cresce em resultados e cotação, o seu dividendo também cresce. Isso aqui é o que nós chamamos de dividend yield on cost. É o dividend yield em razão do preço que você pagou pela ação. Então, na verdade, meu dividend yield on cost aqui, ele acabou dobrando de 7% para 14%, porque é em razão dos 100 mil reais que eu coloquei na empresa. E só para você ter uma ideia da evolução dos dividendos dessas empresas, simulando aqui com Klabin 100 mil reais, de junho de 2010 a setembro de 2022, nós temos essa evolução de dividendos aqui. Então aqui eu recebi anualmente algo em torno de 2 mil reais, quase 2.100. Aí depois aqui em 2016 eu já estava recebendo 9.600 reais. Claro que aqui considera reinvestimento de dividendos, mas a gente tem que pressupor que você está reinvestindo dividendo. De qualquer forma, você vê como os dividendos estão evoluindo. Aí aqui em 2019 seu dividendo dobrou. Aí aqui 2020 e 2021 teve uma grande queda. Só que 2022 a paulada veio para 22.935. Então mesmo Klabin aqui, que muita gente fala que anda de lado, evoluiu nos seus dividendos. Mesmo que uma empresa ande de lado, se ela pagar dividendo, você vai estar enriquecendo com isso. Aqui no caso o exemplo de Sanepar, mesmo período, 100 mil reais. Olha a evolução de dividendo. Inicialmente eu ganhava 10 mil reais por ano. Aí aqui, em 2017, eu já estava ganhando 34 mil. E aqui, em 2022, eu já ganhei 43 mil. E agora um grande exemplo aqui, né, que todo mundo gosta, que é Taesa, 100 mil reais. Eu peguei em novembro de 2012. Olha só a evolução de Taesa. Inicialmente eu ganhava quase 10 mil reais por ano em 2013, sendo que em 2012 foi bem pouquinho. E em 2021 eu estou ganhando 47 mil reais. Ou seja, eu coloquei apenas 100 mil, eu já estou ganhando aqui 50% do meu custo de aquisição, um absurdo. E em 2022 isso foi replicado. Portanto, essas são as razões que eu entendo que os dividendos farão você enriquecer ao longo do tempo. Você não precisa seguir apenas o Growth Invest, pensando que investir apenas em ações de crescimento vai promover o seu enriquecimento. É possível enriquecer seguindo Dividend Investing, já que os dividendos fazem o investidor ganhar quando a bolsa cai, aumentam sua rentabilidade, ajudam o investidor a pagar menos impostos, estimulam bons comportamentos e a evitar o giro de carteira e aumentam sua renda passiva ao longo do tempo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda
com esses motivos? Você entende que os dividendos promoverão seu enriquecimento? E se você já tem uma boa renda passiva com dividendos, conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!